TinoCast, episódio 74. Salve atinado e atinada, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e acabou de cair o celular do Cuca do meu lado. Olha aqui. Essas cadeiras aqui fazem cadeiras. Não se fazem mais cadeiras como antigamente. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios, Vida a Ideias e Criações. O Tino vai ao ar quando, Flavinha? Toda quarta, às 20 horas, no YouTube. E também vocês podem nos encontrar aonde, Cuca? No Spotify e no Apple Podcasts. Pra quem tá nos assistindo, tá vendo aqui o nosso programa hoje que tá super legal. A gente vai ter um papo aqui antes. Mas dá um likezinho aqui no nosso canal, dá um like no vídeo e se inscreve no canal, que isso é muito importante pra gente aumentar o número de seguidores e mais pessoas saberem da nossa iniciativa, que é na nossa região aqui de Pelotas e o sul do estado. Na tela, para quem tá nos assistindo, tá aparecendo um QR Code, que lá você vai entrar no nosso Linktree, que tá todos os acessos disponíveis para a Lacute, você pedir uma pizza para nos acompanhar, pedir a sua cervejinha também da Zos, que é a nossa parceira aqui. Também tem o link do nosso Spotify, Apple Podcast, tudo que você tem disponível do Tino tá aqui nesse link. E não só isso, você pode fazer parte da nossa comunidade com contribuições a partir de R$15 no link do Apoia-se e fazer cada vez mais essa iniciativa disseminar por todo o nosso estado e por todo o nosso Brasil e pela internet afora. Começar agradecendo aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, Zó Cervejarias e Livraria Vanguarda. Usando o cupom TINO na Livraria Vanguarda nas compras pelo site livrariavanguarda.com.br, você ganha 10% de desconto e ainda ajuda a manter a nossa iniciativa, que é o TinoCast. Agradecer aos nossos patrocinadores. Em Comum, cuidadores de marca. E ao nosso patrocinador Master. Imagina você, fazer um nosso convite à nossa convidada. Imagina você trabalhando em frente a um lago, com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia. Um lugar onde as pessoas se sentem bem, um lugar aberto e convidativo, que inspira. Esse é um dos motivos que mais atrai a indústria criativa de Pelotas e da região. O Parque Una já conseguiu visualizar ele ali já, né? O Parque Una é uma extensão do escritório. Lá você pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre e interagir com centenas, agora milhares de outros negócios que já estão em atividade por lá. E também, se quiser morar, pode morar lá, Cuca? Deve, né? Deve. Aí sim, a experiência fica completa. Parque Una, um bairro para ser vivido agora. Muito obrigado a Idealiza por acreditar no nosso projeto. Foi muito legal o último episódio que a gente gravou com o Fabiano aqui. A gente falou sobre cidades criativas. Foi muito bacana. Então, se você não viu ainda, tá aqui o link. Olha aqui, ó. Pode... Depois desse programa, a gente vai deixar aqui, o nosso editor vai deixar aqui. Não vai deixar. Procura aí. Hoje o nosso papo é sobre comunicação política, responsabilidade institucional e o papel da criatividade na construção do sentido coletivo. Então a gente vai devagar sobre algumas perguntas, que é: comunicação pública é serviço ou estratégia política? O que muda quando a comunicação sai do gabinete e vai para a rua? Eventos como o Viva RS, que aconteceu aqui em Pelotas no último mês de dezembro, ajudam a reconstruir confiança ou apenas visibilidade para o governo? Enfim, vai ser um bom papo e a gente tem uma convidada muito especial, que é a Natasha Gastal, Relações Públicas, comunicadora e pós-graduado em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Com mais de 20 anos de atuação, é especialista em gestão de comunicação, impacto social, relações institucionais e governamentais, com experiência em políticas públicas, advocacy e coordenação de campanhas e projetos intergovernamentais. Atualmente, responde pela Diretoria de Publicidade Institucional da Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul e integra a promoção de evento itinerante Viva RS. Mãe do Pedro, acredita na comunicação como ferramenta essencial para a transformação da sociedade. Bem, então, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte
corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia, então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Que espetáculo! Teu arroba. Não. Meu arroba, não, Flávia. Não. Me achem no LinkedIn, Natasha Gastal. É fácil, na verdade, em todas as redes Natasha Gastal. Não. Tá, depois a gente pode falar disso também. Comigo, Flavinha Barros. Para aí, que agora eu fiquei desconcentrada. Não é exatamente sobre o que você é, nem sobre o que você fala, mas sobre como os outros te entendem. @FláviaXBarros. Que espetáculo. Daniel Cuca Moreira. Comunicar não é apenas informar, mas assumir uma responsabilidade sobre a mensagem. @Cuca em Comum. Que responsável. Canta. Quero te falar, é bom viajar, rodar pelo mundo afora. @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Natasha, que prazer te receber aqui. Eu quero te parabenizar por esse evento que rolou do Viva RS aqui, que tu estás dentro desse projeto aí, que foi um evento incrível que aconteceu em Pelotas. Muito, muito, muito legal. E a gente ficou diversos momentos a gente foi nos 2 dias. E a gente conversou, olha, imagine isso aqui várias vezes por ano para fomentar a economia local, enfim. Me conta um pouquinho, vamos começar com o Viva RS, tá? Me conta um pouquinho como é que foi esse desafio de trazer esse projeto para cá, de começar esse projeto aqui e da onde veio essa ideia também. Então tá. Então, primeiro, dar um oi aqui oficial para Flavinha, para o Alan, muito obrigada pelo convite. Como pelotense e comunicadora, é muito legal estar aqui podendo compartilhar, contar um pouquinho para vocês, né, da minha experiência e de projetos especiais como é o Vivo RS. O Vivo RS, ele não nasce como um evento, né? A gente fez um movimento contrário, ele nasce como uma plataforma digital na época da pandemia para impulsionar o turismo no Rio Grande do Sul. Então, ele é uma iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado, junto com a Wine Locals e com o Sebrae. E aí, ao longo, né, nesses últimos anos, ele foi ganhando forma. Hoje é uma plataforma de visibilidade do Rio Grande do Sul. A gente trata como se fosse a nossa plataforma oficial, assim, o pessoal, quero conhecer o Rio Grande do Sul, onde que eu procuro roteiros, onde que eu conheço, né, consigo dicas. Não é um site de vendas, né, depois aí se a pessoa está interessada em pacotes, ela vai ser jogada para outros lugares. Ele é uma grande vitrine, né, então, do nosso estado, para que as pessoas conheçam o Rio Grande do Sul também fora do básico, né, daquilo que a gente sabe que as pessoas já reconhecem do nosso estado. E aí a gente, no último ano e meio, assim, a gente já tem feito, porque depois das enchentes nós fizemos a primeira campanha nacional de turismo, né, em 2024, e agora em 2025 nós repetimos. Então é um grande investimento, né, do estado para que o Brasil voltasse a nos visitar. A primeira campanha, ela tem um tom muito afetivo, porque a gente, né, naquele momento das enchentes, só a gente sabe tudo que nós vivemos e o quanto o Brasil nos abraçou. Então, a primeira campanha, ela foi também de retribuição, né? O Brasil que nos abraçou, agora a gente está aqui de braços abertos para recebê-los. E aí, esse ano já foi num clima muito mais de trabalhar o nosso inverno, que é uma identidade do Rio Grande do Sul, inverno gaúcho, né? Então, teve o Vivo Verão Gaúcho, o Vivo Inverno Gaúcho e agora Vivo Verão Gaúcho. E nós sentimos que podíamos mais, né? Além das atividades digitais, das próprias campanhas, que esse conceito de Vivo RS, ele poderia se transformar num evento. Nossa, que legal. E num evento que tivesse essas características regionais. Porque quando a gente fala de turismo no Rio Grande do Sul, nós somos um estado diverso, nós somos um estado que tem muitos cenários encantadores e apaixonantes, mas que é diverso. E aí, como que a gente vende, entre aspas, assim, né, numa campanha, um estado diferente? A gente precisa ter olhares diferentes para cada região e muito estimular, né, em cada região, que a região se olhe e se reconheça. Quais são as minhas potencialidades? Quais são as alternativas que a gente tem? Porque isso a gente fala muito dentro do trabalho, né, do turismo no estado e trabalhando com todas as macro e as micro regiões. Qual é a tua identidade? A gente sabe que Pelotas é a terra do doce. Então é uma coisa, né, fácil, assim. E para além
do doce. O que a região sul, o que a Costa Doce tem a oferecer? Então, o festival que aconteceu aqui em Pelotas foi a primeira edição do Vivo RS no formato de festival. Também foi um test drive, assim, tem coisas, né? A gente sai sempre com uma listinha do que pode ser diferente. A ideia é que ele rode o estado inteiro, então são 9 regiões, a gente usa as regiões funcionais, né, para isso, para fazer em todo o estado, mas que a gente consiga não só retornar, como estimular isso que tu falou, que vocês estavam lá olhando, tá bem, como que essa região pode, né, tem um pacote, digamos assim, um como fazer do Vivo RS, mas que a região possa também assumir essa responsabilidade de fazer, às vezes não no mesmo formato, mas com essa visão e identidade de região. Isso é o que o Vivo RS faz. A gente não fala só de Pelotas, a gente não trouxe um evento, o evento foi em Pelotas, mas ele não falava só de Pelotas, ele trazia experiências de toda a Costa Doce. Porque o turista, e cada vez mais o turismo, ele é uma grande força econômica, inclusive pode ser, né, uma grande força econômica, mas ele é de experiência. A pessoa não vem só para um restaurante, ela precisa de todo o pacote, né, do hotel bacana, vários, né, uma experiência gastronômica bacana, as atrações, o que fazer, né, isso uma sociedade muitas vezes não vai entregar. Então esse olhar também da região da Costa Doce, novamente se reconhecer enquanto região com esse potencial turístico para receber, também foi um dos objetivos que a gente teve no evento. E como é que a pessoa faz para fazer parte do portal? Tá listado lá se a pessoa tem um passeio que ela oferece, ou se ela tem um empreendimento, um restaurante, como é que ela faz? Então, o Vivo RS, essa plataforma, ela é gratuita, né? O Estado justamente oferece essa possibilidade para que não se tenha o custo, porque toda plataforma de venda, vocês, né, sabem bem que sempre acaba gerando algum tipo de custo para aquele empreendedor. Só que ela tem uma curadoria, né, tanto a Wine Locals quanto o Sebrae respondem por essa curadoria, porque também é importante, Cuca, que o negócio esteja pronto. Né? E por que a parceria com o Sebrae, né? A gente mexe que o VVS tem são três pais, né, ou 3 mães, né, que tem a parte governamental via Secretaria de Turismo, tem a Wine Locals enquanto produtora e o Sebrae como esse agente que está junto de vários tipos de negócio, né, no Brasil, mas que no turismo tem uma força muito grande, porque você vai lá, vai querer se cadastrar, e aí, às vezes, o seu negócio ainda não tá redondinho, não tá 100% para ser oferecido como uma experiência. E aí, o Sebrae entra com toda uma questão de desenvolvimento, né, de capacidades. Então, assim, é muito bacana, é um projeto completo que procura estar ao lado de quem tá empreendendo, de quem tem o seu negócio, mesmo que seja pequeno, na questão do turismo, né? E a plataforma, então, podem entrar ali no Vivo RS, tem todas as informações, é vivors.com.br, tem todas as informações ali com o pessoal que eles certamente atendem e aí orientam, né, esse empreendedor como que ele pode fazer para se cadastrar. Tá, e esse site tá distribuído assim, sei lá, para agências de turismo do Brasil? Como é que, ou simplesmente por uma busca orgânica? Como é que é o interesse de vocês que ele apareça? É o interesse nosso que a gente, né, que ele apareça. Aí agora começa a questão híbrida, quando eu comentei com vocês, o Cuca me fez o convite, né? Porque eu estou diretora de publicidade do governo e uma das coisas que a gente conseguiu vencer foi isso, porque ele é um site que não é governamental. E aí, em termos de comunicação pública, a gente tem algumas questões legais do que a gente pode ou não comunicar. Nós conseguimos, né, mostrar que o turismo, ele nunca vai se desenvolver só pelo lado governamental, nem só pelo lado privado, muito menos, né, assim, o município sozinho, isolado, Perfeito. Ele precisa desse trabalho coletivo, então ele é o site, toda a campanha nacional que foi feita, nacional e internacional, porque a gente fez ela no Uruguai e na Argentina também, toda a campanha que foi feita, ela joga pro site, né, para que as pessoas conheçam. Porque muito do Rio Grande do Sul, do nosso potencial turístico, está em destinos prontos, como é Gramado e a Serra Gaúcha, Bento, tudo, mas também nesses destinos de experiência e no turismo fora do óbvio, aquilo que é o diferente. E aí o site, ele tem muito disso, ele fala o que fazer em 48 horas na Costa Doce, então tem as experiências ali para alguém que quer vir. Para o uruguaio, para o argentino e alguns outros países da América Latina, a gente trabalha muito dentro do conceito de viva o caminho. Não é só o destino. Tá bem, tu vai chegar em Santa Catarina. Tá tudo certo, a praia tá lá te esperando. Porque isso, a gente não pode querer... Esse, para mim, tem sido o grande aprendizado enquanto comunicadora, trabalhando com campanhas de turismo. Que a gente precisa se reconhecer qual é o nosso potencial, o que é que a gente pode oferecer. Porque, assim, Natal todo mundo tem.
Natal não é um atrativo fora as cidades que tem Gramado, tem Natal Luz, agora entrou pro Guinness, né, como o maior Natal do mundo, esse ano foi reconhecido nos 70 anos do Natal Luz. Tem, né, é uma particularidade muito grande. Então, o que na região tem? É a festa é a festa do peixe, a festa do bar, não sei o que tem. Festa do mar. Em Rio Grande, mas tem a Fena Doce, mas tem outros eventos, uma questão cultural. Então, a região se reconhecer. E no caso do Rio Grande do Sul, eu começo a falar, mas no caso do Vivo RS, era muito para que a gente também entendesse que receber as pessoas ao longo do caminho é turismo. Porque uma família que pega o seu carro, sai da Argentina e vai chegar em Santa Catarina, ele pode passar 3, 4 dias aqui. Né? Então, quando a gente fez a FIT agora, que é uma grande feira de turismo na Argentina, a gente propôs 9 roteiros, sugerindo para os argentinos que vão passar agora no verão pelo nosso estado, que é a grande porta de entrada do Brasil, né, por essa fronteira, para que eles, né, fazendo esse convite, né, fiquem um pouco mais, estendam a estrada, aproveitem a estrada e conheçam todas as maravilhas que a gente tem aqui. E isso é legal porque também reconhece, né, uma que reconhece esse turismo da passagem e o outro que eu acho que reconhece, achei interessante quando tu falou isso, porque eu não tinha pensado nisso, mas que realmente tu não precisa ser o destino final para tu ter um valor turístico, né, não precisa que as pessoas venham exatamente para cá, mas elas realmente podem entender que nesse percurso tem coisas legais que elas podem... Pra desbravar, pra conhecer. A gente fez em função do evento do Vivo RS, né? Porque eu, como comunicadora e apaixonada por comunicação, e acredito muito na comunicação como esse lugar que consegue transformar, né? Abrir, mas transformar, né? Territórios e caminhos, a gente fez questão de não só trazer pessoas de fora para viver a Costa Doce, mas como convidar comunicadores aqui da região para que também experienciassem. E tu falou do DDD 53, né, no início, que é parceiro, e eu tive lá com o Pedrinho e com o Otávio, inclusive no dia que ele voltou da press trip, e ele disse assim, eu não conhecia, eu não tinha andado de vagoneta, eu não tinha ido na capilha, que a gente vai vamos pro Uruguai ali, né, no free shop, fazer como... E a gente nós não vivenciamos. Então, muito do turismo, quando a gente fala da micro-região, é porque a gente mesmo precisa querer se conhecer, precisa querer conhecer a nossa região, e aí, a partir disso, a região vai ficando mais pulsante para receber gente de fora. Ela não se torna um destino nacional ou internacional porque às vezes do nada, nem a né? gente sabe vender o peixe da gente, né? A gente não sabe o que tem aqui. E uma das coisas que eu achei legal, que me chamou a atenção e que eu acho que é acolhedora, assim, do Vivo RS, o evento, é que realmente chegava ali e tinha as 2 coisas, né? A kombucha que foi feita aqui, o restaurante que é daqui, porque feira também tem um pouco essa coisa que não é menos, né? Mas é diferente, que é ser sempre muito igual, né? Independente da região que tu vai, tu tem meio que os mesmos expositores. E quando essa feira tem essa característica de realmente explorar essa micro-região, ela é como se tu estivesse entrando em casa, né? E não numa feira, assim. Foi esse... Eu pensei, nossa, olha que lindo isso. São as pessoas daqui que estão cantando. É o bichinho daqui, porque é isso, né? As redeiras. Então, poxa, é daqui. E aquilo acho que nos dá um orgulho também de ver que não é só, sei lá, o pessoal da Serra que vem, né, pra Fena Doce, vem muito pessoal da Serra, mas não tinha Serra ali, era realmente a gente com a gente, assim. Eu não fazia ideia que tinha uma vinícola na Ilha dos Marinheiros. Eu também não. Eu adorei conhecer. Aliás, Pelotas, a gente comprou vários espumantes deles lá também. Não, e agora Pelotas tem uma vinícola urbana, que são pouquíssimas no país, e tem Porto Alegre, tem vários, tem essa cultura, e agora Pelotas tem, no evento eles estavam lançando a vinícola urbana aqui da cidade, né, que e é esse tipo de coisa, é muito legal te ouvir, assim, falando, porque quando a gente pensou, é muito mais fácil a gente criar um projeto pasteurizado, assim. Ruazinha de evento, vai todo mundo, quem quer expor, cobra um ticket pro cara que quer colocar a sua banquinha, e aí tu vai ter, porque é bem isso, não é demérito, mas são feiras com o cara do cobertor, minha mãe adora comprar cobertor na Fena Doce, mas eu disse assim, isso é identitário pra gente, assim, sabe? Assim, é aí que a gente vai se reconhecer enquanto potencial
turístico e de desenvolvimento. É uma oportunidade vitrine mal explorada, né? Pelo contrário, às vezes o que a gente menos tem numa Fena Doce são as nossas empresas lá dentro. Então, a gente já tinha muito isso quando a gente olha pro que acontece no público, né? E eu fui olhar, assim, eu cheguei... Como eu não sou, né, do público, eu estou agora no público, eu venho da iniciativa privada e do terceiro setor, eu cheguei e falei assim, a agricultura familiar faz isso muito bem já. Quando vocês forem olhar, várias dessas grandes festas feiras, eventos, enfim, em todo o Rio Grande do Sul, elas têm o pavilhão, na Expo Inter é um pavilhão da agricultura familiar. Eu fui na Expo Inter o ano passado, foi incrível, eu nunca tinha ido. A Expo Inter por si só é uma feira gigante, tu cansa, é um calor, mas é uma feira gigante. Mas é agosto. Mas eu peguei um calorão mas lá. ainda mas tem feito... Tem o veraninho de agosto. Porque sempre é sempre no meu aniversário, por isso... Porque pega sempre o finalzinho de agosto. São assim, ó, 240, 250 empresas, uma do lado da outra, dentro de um pavilhão. É muito legal, muito legal. E aí, né, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, ela que conduz toda essa política do desenvolvimento da agricultura familiar, junto com a Secretaria da Agricultura, né? Mas a SDR é que tem esse papel. Então, em várias feiras, né? A forma do Estado colaborar com aquela feira é justamente fomentar que tenha a rua da agricultura familiar, o pavilhão, né? Um conjunto de estandes. Aqui na Fena Doce tem perto... Eu não me localizo muito bem, mas assim, tem uma partezinha ali do lado, onde tem os produtores rurais. Do lado da Praça do Doce. Isso, e aí tem ali, que é justamente a ideia que sejam produtores, né, da região, expondo ali os seus produtos e tudo mais. Então isso serviu também bastante de inspiração quando a gente estava falando do turismo, pra gente não escorregar, né, senão assim, claro, é fácil vender Gramado. Imagina, vamos fazer aqui o festival Vivo RS na Costa Doce, vamos trazer Gramado. Quem é que não vai querer achar lindo o teu Snowland, né? Neve, o vinho de Bento? Tá bem, mas isso é o que a gente, enquanto turista regional, porque é uma coisa que a gente procurou estimular muito, né? Porque na época das enchentes a gente não conseguia nem sair, a gente perdeu o aeroporto, então, né, nosso principal aeroporto, era importante que o turismo, para sobreviver, a gente fizesse esses pequenos deslocamentos, né? De final de semana, então sair da sua região e ir para outra, ou da sua cidade e ir para outra. Mas a gente olhou muito, assim, para esse tipo de experiência e viu o quanto era importante e que causava esse sentimento que a Flávia relatou, assim, das pessoas se reconhecerem e terem orgulho da sua região. E eu vou te dizer mais, claro, as feiras têm esse perfil de pavilhão, né? Mas quando eu desci e entrei na Baronesa, eu ainda pensei, como é que eu não venho mais aqui? Sabe? E eu ia muito quando eu morava num apartamento e tinha criança pequena, eu levava lá. Depois pensei, nossa, eu perdi isso, né? De vir um final de semana, de sentar embaixo de uma árvore, de fazer um piquenique. E só isso, né? Tu pensar, nossa, isso é meu, isso tá muito perto e eu aproveito tão pouco. Aí tava um dia muito quente, mas ali embaixo das árvores tava ótimo. Foi assim, ó. A gente até comentou, acertaram no dia, no formato, em tudo, assim. Me diz uma coisa, um questionamento meu, tá? Quais são os desafios que você tem para fazer uma comunicação 360 para levar essas ideias, né, para outras regiões? Porque a Costa Doce, ela não tem propriamente dita o roteiro que nem o Vale dos Vinhedos tem, que nem a própria Gramado já se fala em turismo. Como comunicar de uma forma que e isso é visão de estado, tá? Que as pessoas entendam que aqui tem muito potencial e como vocês comunicam disso aqui para outros lugares? Tem uma lição de casa que tem que ser feita pela Costa Doce. Porque o Estado, e aí o Estado, digo, não é o Estado só o governo do Estado, ou mesmo o governo federal, assim. Às vezes a gente tem muita expectativa de que os governos, né, resolvam por nós algumas coisas, né, e não é. E a política pública, quando estava lendo na minha bio, né, a minha experiência é em governos, né, em projetos intergovernamentais e governos subnacionais, porque a gente precisa sempre das três esferas. A organização de país, ela precisa que a gente tenha sempre esse trabalho conjunto, não é só uma das esferas de poder, né,
que vai conseguir resolver e dar resposta para algumas coisas. Então, eu acho que assim, é muito importante que a Costa Doce volte a se reconhecer enquanto região turística e desenvolva, e ela se desenvolva em termos de roteiros. E eu digo volte, e eu sei que tem, até o pessoal estava conosco, o pessoal da Costa Doce estava lá, porque às vezes muda a gestão, eu não sei bem como que esse grupo se organiza, né, mas ele não é um grupo político, digamos, não é eleito, não tem vínculo, mas que congrega toda a região, porque em seguida que eu me formei, um dos meus primeiros trabalhos, que foi com uma produtora de vídeo, foi filmando a Costa Doce. Foi em seguida que lançaram essa questão, essa ideia de Costa Doce, e a gente saiu ali, Guaíba, Arambaré, umas cidadezinhas que eu nem sabia que existiam, veio filmando tudo, e depois isso virou um material, era um projeto para a Secretaria de Turismo do Estado, na época, isso 20 poucos anos atrás, e aí depois a gente não vê, assim, tu não viu renovação de placas, se tu sai Porto Alegre, tu ainda vê algumas coisas de sinalização que é fundamental, e principalmente essa visão de trabalho conjunto e coletivo. Não é só uma cidade, não é só um empreendimento, é a região. Esse olhar, isso eu acho que foi o mais desafiador pra gente dentro do Vivo RS. Foi surpreendente, assim, ver o quanto teve uma certa resistência no primeiro momento ao nosso projeto, né? Da região. Pra região, a gente teve que dizer, não, mas gente, vem cá, né? A ideia é juntar todo mundo aqui, fazer uma coisa bacana, né? A gente sentiu um pouquinho essa resistência. Não tá precisando de formação, hein? Um trabalho educacional para essas pessoas. Pô, o Vale dos Vinhedos faz isso tão bem, né? Exatamente isso que você falou, de trabalhar em conjunto, né? Porque o que foi acontecendo com a Serra e com o Vale dos Vinhedos, né? Primeiro, uma cidade se desenvolve muito. Vamos pegar Gramado ali. Tem uma hora que ela não tem mais, assim, ó, tu entra num limite. E aí as cidades do entorno começam a ver que elas podem ser cidades de passagem ou elas podem ser a cidade da hospedagem e a pessoa vai lá Sim, e começa a respingar para as outras. Tu vai indo, então é bem isso, não tem que ser o destino final. Então aqui na Costa Doce, eu deixaria, mais do que te responder, eu deixaria essa provocação. Como uma pelotense que tem um amor pela região, mas que também está muito tempo fora, eu sinto um pouco isso, assim, acho que a própria região parou de acreditar nela, né, enquanto esse destino, e não investiu. Porque turismo tu precisa investir. Turismo hoje a gente fala do turismo natural, essas experiências de hotel fazenda, né, muito a ver com produção. Então aqui a gente já tem, por exemplo, a gente tem azeite, a parte de azeite aqui na região forte. Tu vê muita gente transformando o seu negócio em também um espaço que pode de alguma forma acolher e receber turistas. Mas assim, na minha, né, perspectiva, na minha opinião, eu entendo que a região tem que fazer esse tema de casa. As prefeituras têm que conseguir dialogar entre si, e aí precisa ter esse trabalho articulado entre prefeituras e entre secretarias de turismo, porque tem um papel político importante, mas esses grupos, assim, os empreendimentos, né, acho que é uma associação, a Costa Doce, eu não me lembro exatamente, mas que congrega, né, já pessoas da região, precisam de participação, porque também às vezes a gente fala e não participa, né, assim, a gente quer estimular e aponta o dedo para criticar, mas também não tá ali junto. Então quem trabalha com esse tipo de coisa, né, tem o seu negócio aqui na região, enxerga como uma possibilidade, né, crescer em termos de turismo, eu te responderia dessa forma. Perfeito. Não respondi exatamente. Eu acho que às vezes a gente fica, assim, nesse estado de empobrecimento, de autoempobrecimento, né? De daqui a pouco pensar, eu tenho a vinícola, mas não é tão boa quanto a da Serra. Eu tenho a lagoa, mas não é tão bonita quanto a coisa. Eu tenho isso, mas não é tão bom. E nenhum mercado é feito só dos melhores, né? O mercado de música não é só dos melhores, do filme não é só dos melhores. Nenhum mercado, nenhum de livro. Se eu não sou um escritor maravilhoso, eu não entro. Entro! Entende? Não é só o melhor de todos que vai ter o espaço. Então, eu acho que também é isso, acreditar que é bom sem precisar ter o melhor Natal, né? Mas quando eu falei, assim, sabe, Flávia, eu fiz essa resposta meio que deixando uma provocação, e a gente tá pensando agora como desdobramento do Vivo RS, ver como que a gente tem, né, que parceiros, quem que a gente pode trazer para rodadas de conversa, de troca, né, com a região,
Porque a gente tem, assim, relatos do tipo, locais que são bacanas e possíveis de visitar, que aí chega o turista lá, sábado, tá fechado. O próprio mercado público de Pelotas, né? Que é um lugar que centraliza o turismo da nossa cidade, que é todo o entorno da Praça Coronel Pedro Osório. Tu vai no sábado ali, tem 3, 4, domingo não abre. E eu entendo que é um negócio, tu tem uma escala de 5x2, 6x1, mas tem que pensar de alguma alternativa que tu vai abrir no domingo. Né? Porque é o que acontece no Laranjal, né? Eu digo, as pessoas às vezes não têm a cidade tá fechado, o centro, mas o Laranjal tá tudo aberto. Eu às vezes moro no Laranjal e às vezes eu venho pro centro final de semana e digo, como é que essas coisas não estão abertas? Porque eu não tô acostumada. Tô acostumada, inclusive, com coisas que só abrem no final de semana. Porque mas aí eu acho que é essa visão de qual é o movimento que eu tenho aqui, né? E por isso que vai precisar ser um movimento articulado, assim. Não é um movimento só de um setor, porque tem a ver com a questão de negócios. Claro, não dá pra tudo, vou ficar aberto todos os dias e aí quem é que paga essa conta, né, no final do mês? Eu acho que tem a ver, por isso que tem a ver com esse reencontro da região enquanto potencial. E aí tem sempre, quando eu trago as questões de políticas públicas, é porque isso não tem como acontecer também só por força do empresariado, nem só por força da prefeitura. É importante que tenha essa relação e se construa um caminho que cada um fazendo um pouco, tu vai achando. E também não é de uma hora para outra que tu vai abrir tudo domingo. Não, sabe assim? É por processos. Que tipo de coisa tem que ter no mercado para atrair público para lá, para que então ele seja, né, rentável para quem tem o seu negócio. É o que a gente falou com o Fabiano do consenso, né? De tu ter essas conversas aí e tu ter um apoio da prefeitura junto com o CDL, empresariado, de dizer o que a gente pode abrir, o que a gente pode disponibilizar, como que a gente pode fomentar o turismo dentro e às desses vezes lugares. A gente não entende a realidade do negócio, né? Então, às vezes, o negócio realmente não consegue ter gente para abrir no domingo. Agora, um restaurante lá do Laranjal mudou de lugar, né? O Gaivota foi para aquela esquina, um amor. Eu adoro aquela esquina ali. Eu digo, ai, que legal. Aí eu fui anteontem. Eles abriram um dia, eu fui no outro. E foi no dia 31. E eu ainda pensei, eles têm que dar um jeito de abrir no domingo, porque o domingo é o dia que eles fecham. Eles podiam fechar na segunda. Eu pensei, mas sei lá, né, qual é a realidade deles. Mas é isso, tu realmente fica com vontade que aquilo ali entre numa... Que tenha, que consiga ter esse espaço, né? Natasha, me conta como é que vai ser essa rodada de negócios aí. Não, é que não é uma rodada de negócios, não é bem... Não é uma rodada de negócios? Não. Como é que é? Não, é que isso também, assim, a gente vai construindo alguns projetos a partir do momento que a gente vai vivenciando, né? Então, uma das coisas, como... Tivemos alguns entraves normais, não foi nada assim absurdo, mas também é a primeira vez, né? Nunca tinha acontecido. Então, as pessoas às vezes são um pouco desconfiadas, mas como assim? Aí eu vou expor, eu não preciso pagar para estar lá? Não, a gente está fazendo, né? Tem toda uma curadoria aqui para ver os produtos que estarão lá, para que a região fosse, né, toda contemplada, enfim. E aí a gente sente um pouco isso, e aí não é só no Vivo RS, né? Porque a Secretaria de Comunicação e o meu departamento especificamente, a gente responde por toda essa orquestração da comunicação, né, de todas as secretarias, inclusive dos patrocínios. Então, daqueles projetos, sejam eles os mais diversas áreas, enfim, que vão buscar recurso no governo do estado para acontecer. E a gente vê, e aí não é só da região, assim, né? A gente vê pouca qualidade em alguns projetos, né? Na hora que eles vão buscar, não estão... E falou de formação, talvez possa ser isso, assim, eu não sei dizer qual é o meu diagnóstico, por que isso acontece, mas a gente vê muitos projetos que chegam, né, tem até uma ideia boa, mas eles não estão estruturados a ponto de receberem, enfim, um aporte, ou depois dá problema de prestação de contas, e aí a gente tem apontamento, tem toda uma questão aí do recurso público, e tem uma mudança de legislação, que eu como cidadã, que é uma das coisas que eu sempre falo, assim, que eu fico feliz que a legislação esteja cada vez exigindo mais, né, para aplicação e o melhor uso do recurso público.
Mas a nossa ideia, então, a partir disso, era poder trazer aqui para a região alguns bons exemplos, né, de projetos, até identificar aqui, a gente tem alguns exemplos aqui da região que a gente já interagiu, mas para fazer esse momento de troca. Acho que mais do que uma rodada de negócio, é um pouco de troca, assim, sabe, Cuca? Como que o turismo, o empreendedorismo e a comunicação se encontram para que a gente consiga ter. Nós fizemos dentro do Vivo Verão Gaúcho, pela primeira vez, um lançamento oficial antes de dezembro. A gente lançou lá em Torres, fez todo um processo com as prefeituras, com os secretários de turismo ali participando, e eles disseram que foi a primeira vez que o Estado fez isso, que é procurar organizar. Porque esse é o papel do Estado. O Estado não consegue vir a Pelotas e resolver o problema de Pelotas, de cada empreendedor. Mas colocar as pessoas para conversar. Mas colocar pode. as pessoas para conversar Perfeito. pode. Então é muito esse papel do agente público, às vezes, é trazer os atores. Quem é que tem que estar sentado nessa mesa para a gente conversar? Tem que ter CDL junto? Tem que ter CDL junto, tem que ter os produtores culturais locais, regionais, enfim, tem que ter. Quem é que, né, os veículos de comunicação, eu tive essa preocupação muito grande, eu dizia pra eles, eu sou do interior, eu sei como funciona, não adianta eu querer levar só a 0 hora pra lá, eu preciso ter o jornal local, o podcast local, os comunicadores da região falando, porque a gente sabe que o consumo também a comunicação movimenta também nas regiões, a comunicação regional, em termos de espaço. Então, a ideia é um pouco essa, talvez a gente conseguir promover aqui uma rodada de troca, né? Trazendo esses pontos aí de Isso tem turismo. data já? Não tem, porque é uma coisa que a gente inventou, assim, que olha, quem sabe vamos fazer. Então, a gente tá agora... Vendo o calendário. Eu Agora a acho gente- que tinha que trazer umas pessoas da Serra, do Vale dos Vinhedos, para contar os seus cases, para inspirar esse pessoal. Ah, Não, a ideia é que a gente tem muita coisa boa. Se eu posso dizer pra vocês, porque a gente tava falando aqui, eu tava apontando mais percepções do que pode melhorar, né, digamos assim. Eu fiquei surpresa com o nosso Rio Grande do Sul, né, quando a gente foi fazer a primeira campanha, tudo assim, quanta coisa muito legal a gente tem. Assim, é realmente surpreendente, porque é isso, a gente não conhece. Às vezes a gente vai, final de semana, vamos fazer um... Né, me então- conta uma coisa inusitada, assim, que tu conheceste da nossa região aqui. Inusitada da não, nossa mas região? diferente aqui da Costa Doce. É que eu conheço bastante a Costa Doce, porque a gente sempre visitou e foi pro Uruguai, mas deixa eu pensar, assim... Ou que tu considera uma coisa que as pessoas não conhecem, de repente, que pode Vou ser te dar um exemplo. O ponto de observação de Tavares das aves. A gente usou no comercial, eu nem sabia que tinha isso, essa questão do turismo, esse turismo ecológico Observatório de de aves. observação de aves, assim, as pessoas vêm Isso é um bom tema e o para nós. pessoal... Eu conheço umas pessoas que se especializaram, é um hobby, mas em fotografar aves. Então tem todo equipamento, astério e tudo. Quando a gente trouxe, o ano passado a gente convidou vários influencers, pessoas de fora, de perfis diferentes, né? Pra esses influencers e produtores, mais do que produtores de conteúdo nessa questão de turismo. E teve um casal que veio de motorhome pra região, fez a Costa Doce, só que ela fez pelo outro lado da lagoa. Que é uma coisa que eu nunca, Sim. eu passei que eu Por nunca mostardas fiz. Isso, ali, Estrada do descendo. Inferno. Mas assim, ó, estavam de motorhome, tudo assim, ó. É lindo. Eu vendo aquelas imagens, eu disse assim, gente. Dá pra ir pra Porto Alegre por isso aqui. é Por ali, por ali. Passa Eu balsa. nunca fui, parece que dá mais meia hora, uma coisa assim. Mas eu diria assim que, né, como uma pelotense, olhando pra região, isso é uma das coisas que me surpreendeu, assim, que eu disse, não sabia que era tão lindo. E a questão de observação e fotografia de pássaros também é muito bacana, assim. Olha só, vai pra Porto Alegre, tem a tarde toda, vai pra Rio Grande, desce lá pelo outro lado, almoça em São José do Norte. E segue viagem. Passa mostardas. Ano passado, na Expofeira, o Sebrae lançou a retomada do programa Líder, que era um programa que unificava as agendas de todas as cidades da Costa Doce Gaúcha. Quem apresentou isso foi o Ciro Vives. E a gente estava lá, e o nome do projeto agora é Territórios Empreendedores, qual o principal objetivo? Unificar a agenda dos municípios. Que não adianta Pelotas ter uma iniciativa, Arambaré ter outra, mas não, unifica
São Lourenço, Pelotas, toda a região da Costa Doce, para pensar da mesma forma. Isso eu achei uma iniciativa incrível, porque o que a gente mais fala é iniciativas isoladas, elas não avançam. Quando se começa a unificar, que todos vão ter a mesma agenda e todos vão pensar da mesma forma, ou vão comunicar do mesmo jeito, vai caminhar no mesmo sentido. Exatamente, né? Todos vão remar para o mesmo lado, né? Cada um vai botar o seu tijolinho, né? E isso é a melhor coisa. O segundo ponto para mim é pensar a questão de como vender o próprio peixe, né? Porque a gente não sabe vender Pelotas, porque a gente não é ensinado a vender Pelotas, entre aspas. A gente sabe que tem, porque a gente foi passar um final de semana na Cachoeira do Paraíso, mas a gente não sabe o que é o turismo rural, o que tem no turismo rural, quais são as cidades que pertencem à Costa Doce Gaúcho. Não tem essa unificação. E aí, com esse portal, facilita mais, porque eu já estava vendo aqui o portal, você estava falando, e aí tem ali Conheça Mais e tem a Costa Doce, e aí explica ali São Lourenço, aonde que é, qual é a laguna que banha São Lourenço, enfim. Isso é muito bom. Então, a gente já tem um ponto de partida, que a gente, vamos supor que se todos nós usarmos o Viva RS, já parte do mesmo ponto, né? Mas vocês não têm a sensação, às vezes, que eu acho que essa falta de continuidade, que cada vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente faz do 0 ao 1, aí para, aí quando vai fazer de novo, faz do 0 ao 1, né? E aí pega, por exemplo, a Serra tá no 25, porque foi do 1 pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, e parece que a gente tá sempre... Que não engrena. Sempre na aula 0, entende? Não tem essa sensação? Por isso que essa força dos coletivos, né, dos grupos multidisciplinares, ela é importante, porque ela consegue ter até uma continuidade diferentemente de governos, porque governo é governo, sim, né? Entra governo, sai governo, nem sempre, por mais que talvez o objetivo seja o mesmo, quero desenvolver a minha região, às vezes o como isso acontece muda um pouco, né? E aí também tem essa mudança de postura. Por exemplo, o Vivo RS já existia quando a gente chegou. E a tendência seria, não, vamos criar aqui o site do turismo RS, sei lá, e vamos fomentar. E eu, gente, mas já tem uma coisa que funciona, vamos qualificar, melhorar ainda mais esse projeto para que ele, então, responda aquilo que a gente tem enquanto objetivo, né, estratégico de turismo. Eu acho que eu tenho esse sentimento com um monte de coisa, né, no nosso país, sim, assim, que a gente vai dar 2 passos para frente e vai. Mas aí a frase, quando você, né, o Cuca me avisou, tem que trazer uma frase, eu digo, gente, vou pensar no quê? Eu adoro, eu até nem sei, esses dias alguém disse, não é bem dele, ele leu isso, eu digo, enfim, eu adoro Galeano e tenho inclusive eu vi a primeira vez que eu vi isso, achei, porque quando ele fala da utopia, dessa questão da gente dar 2 passos e segue, é porque também, como a gente tem essa sensação de estar sempre às vezes recomeçando, de não ter uma continuidade, às vezes a gente se desmotiva também, a gente fica assim, não vai... Aí eu faço e a coisa não acontece, né? E eu acho que essa sensação do olhar do horizonte utópico tem um pouco disso, assim, da gente sempre se manter em movimento, caminhando, assim, tem que acreditar. E aí como que a gente, então, junta todo mundo, né? Pra que a gente consiga ir do 1 pro 2, pro 3, pro 4 e daqui a pouco ver de novo essa região como esse destino, né? Se explorando aquilo que tem. Porque eu acho assim, por mais que o horizonte vá estar sempre aparentemente na mesma distância de ti, à medida que tu vai andando e ele vai andando, essa distância para frente, ela pode se manter, mas se tu olhar para trás, tu vai ver o que tu percorreu, né? É a utopia, né? Então eu acho que é isso que talvez nos falte, esse conseguir olhar para trás e ver, poxa, parece que a gente não saiu do lugar, mas olha o que a gente já andou. E aí, assim, vou sair um pouquinho do tema do Viva, do turismo, não, né? Perfeito. Mas não, essa aí não é só para linha, mas o quanto é importante a gente olhar e entender também as coisas que são importantes em termos de políticas públicas e decisões que a gente vai querer que a nossa Câmara de Vereadores, que a nossa Prefeitura olhe. Porque tu pega, assim, o Laranjal, a balneabilidade, né, ou a não balneabilidade dele é um empecilho para desenvolvimento turístico. Porque, assim, uma coisa é tu ter uma água... A pessoa vai para São Lourenço e não vem para Pelotas. Uma coisa é tu ter uma água que tu consegue entrar, outra coisa é tu ter uma água que, parece que tem um ponto aqui que pode, o outro ponto não sei o quê. Que amanhã já não pode mais. Eu nunca entendi isso.
Aqui tu Como é que pode, um aqui tu não pode. Como assim a mesma água? A mesma água. Naquele e momento água aqui, mas anda. no próximo aqui. Não, mas água aí, não é não, aí a parada. gente chama o pessoal da FEPAM, não sei o quê, da SEMA lá para nos explicar, não sei, mas eles têm. Mas por isso que seria importante ter um grande investimento de tratamento, né, da lagoa aqui nessa parte da região. Mas aí também entra o nosso ponto de depreciação, entende? Porque se o cassino não tá próprio, a gente acha que tá bom ir pro cassino. Talvez porque é mar, não sei. Mas a gente tem a ilusão de que o cassino é mais próprio, mesmo tão impróprio quanto o Laranjal. Não tem? Eu não tenho essa Não percepção do sei. Não? cassino. Não, nunca Que- tive. Que Porque- mesmo impróprio parece sempre Mas que talvez o porque seja cassino muito é bom. impróprio. Sim, várias Olha, áreas também. olha, ela tá dando uma informação que eu É? já dizia, mas não sabia que Olha a era responsabilidade da mensagem. Ai, ai, ai. Tá, pesquisa em Google Vou pra pesquisar você. agora. Antes de ir pro cassino, agora dá uma olhada. Não. Pô, eu fui terça-feira pro cassino, Entrasse em qualquer área. segunda-feira, sei lá, nem mais. Tava sensacional, do jeito assim. Porque eu não vou nunca. Porque eu não Tinha gosto vento. muito de praia, eu não gosto vento, Já aquela vento, coisa. atordoa. Tava o mínimo vento que tu pode encontrar numa praia, né? Uhum. A água tava quente, assim, parecia água da Bahia. E o que é isso? O que tá acontecendo? Que Bahia É raro, gaúcha né? é essa? Que Bahia Gaúcha é. Torres estava, o pessoal fez Chocolatão. fez um videozinho, postou que Torres estava assim, a Cancún Gaúcha, assim, uma água verde, transparente, as pessoas caminhavam, olha. olhavam seus pezinhos, porque tem, aí alguém estava explicando muito porque que Santa Catarina, que tem muita enseada, tem um pouco disso, assim, a gente é mais mar aberto, então por Uhum. isso o nosso chocolatão, Sim, é porque mais não tem, mexido. quando tem as enseadas, né, que Santa Catarina tem muitas, a água tende a ser mais. Então ali, Torres que tem no parque ali na Guarita, tem a enseada, ela, a água ali, ela, né, tende a ser menos chocolatão e Uhum. mais límpida. límpida. Mas assim, eu realmente não sei a questão do cassino. Eu acho que tem um pouco disso da nossa ilusão. E o cassino sempre foi a grande praia, né? Se a gente for Uhum. olhar, assim, praia de mar é a praia da região, né? Assim, acho que as pessoas não deixam, não consideram tanto, assim. Mas aqui no Laranjal, e olha que às vezes tem bastante gente até, eu caminhei hoje cedo, e vejo as pessoas chegando, né, com seu kit praia ali e tudo. E eu fico imaginando, mas imagina se a água fosse, Melhor. se a água fosse, né, Própria pra própria. banho. Eu me criei tomando banho Eu no também. Laranjal e aquele barro na pele me Ah, a tapava gente todo. fazia aqui, ó. E jogava guerra de barro. E tá aí. Ontem foi legal, assim, eu fui umas 10 e pouco e... Claro, era o dia 1º, né? Então, que tinha de gente com churrasqueira, assim, preparando o churrasco ali na beira da lagoa, foi bem legal. Assim. Mas tem tudo, eu disse que eu ia sair um pouquinho do turismo, eu trabalhei muito tempo com cidades para pessoas, né, segurança viária, mobilidade, e uma das coisas que me chama atenção agora, porque agora meus pais moram no Laranjal, então quando eu venho para Pelotas eu fico lá no Laranjal, o quanto a gente não, esse olhar como um todo, por isso que eu trago, e quando eu falo de política pública, não é o olhar necessariamente de prefeitura, é o olhar que a gente tem que ter para a cidade enquanto cidadãos que somos, né, ativos e responsáveis, porque assim, a questão de acesso, né, como que as pessoas chegam ao Laranjal. Tá bom, o carro é uma opção, mas precisa ter outras opções. A bicicleta, a gente sai para andar de bicicleta, aí meus pais moram na Zé Maria ali da Fontoura, então depois que a gente andou toda a beira da praia lá, aí a gente subiu e foi em direção a Z3, né, Isso. muito tempo fora. Assim, não tem acostamento. Tu não, assim, não só inseguro, como difícil de andar. Sim, impróprio, totalmente impróprio. De ter, e aí tu pensa assim, olha quantos condomínios foram construídos ali no Laranjal, porque na minha época de Laranjal era uma estrada quase vazia, que a gente saía de Pelotas e ia até o Laranjal. Uhum. Agora tu nem sente, tu tá indo de um bairro para outro. Porque a quantidade... E por que isso, sabe, não é articulado de forma que bom, tá bom, você vai fazer aqui o seu condomínio, então você tem que entregar pra cidade Sim, as X contrapartidas, quilômetros de acostamento. Ou de X ciclovia. quilômetros de ciclovia. Foi feito, né? Mas eu acho que não foi feito de uma maneira completa, porque ali foi duplicado e tal por causa dos condomínios. Eles que duplicaram, né?
Até Mas Mas realmente não tem passeio, não tem exato. calçada, Exato. não tem ciclovia. não tem. E aí me chama aí o meu lado mobilidade, assim, cada vez que eu chego aqui, aquilo me causa um desconforto. Porque mesmo pra quem trabalha nos condomínios, tu não tem a travessia correta das Não, pessoas não que tem. descem de ônibus. Sim. Eu desvirtuei total Não, o mas assunto aqui. bom. Não, mas Não, mas porque é perfeito eu isso. moro no Alphaville e as minhas filhas estudam em Santa Mônica. Não tem como ir a pé, de bicicleta, não tem. Tu vai passando por uma parte é mato, outra parte é buraco, outra parte é asfalto, tu não tem. Nem isso tem, né? Porque E um isso trecho de, 200 metros, 300 metros, sei lá quanto é que daquilo ali. faz... Não, quilômetros. Que a cabeça de comunicadora presta atenção nas propagandas, né? E aí o texto sobre a Idealiza ali e o Parque Una, no início, que fala muito disso. Por que se torna interessante o Parque Una? Porque ele tem essa questão que a Europa tem muito, algumas outras cidades, que é realmente um bairro que te resolve, né? E a gente consegue... Uso misto. E tu tem caminhabilidade, e tu tem, né, serviços, eles precisam ter o Parque Una, a ocupação do Parque Una, se não for pensada e planejada em termos de serviços, daqui a pouco ela fica estranha, porque tu tem que ter a padaria, o mercadinho, o barbeiro, o não sei o quê, uma diversidade se tiver só padaria, não faz sentido, né? negócios, Assim, não é. Mas uma diversidade de negócios tem que ser atraídos para aquele espaço, para que ele se torne, né, um bairro. Porque faz parte a forma como a gente vive as cidades no Brasil, ela foi é mal pensada. Porque a gente prioriza carro, então a gente constrói vias e faz grandes deslocamentos. Eu estudei a vida inteira, a gente tá gravando aqui na frente do São José e a gente morava aqui no centro. Então, assim, caminhei. O grande 9 anos, posso ir sozinha pra escola, foi um marco na minha vida, né? Vir sozinha aqui pela 2 quadras na Félix da Cunha, né? Não tava tudo certo. Vir pra escola. Mas quando a gente vai vivenciar a cidade, a gente tem muito disso. Às vezes tem gente que quer morar lá no Alphaville e quer que o filho estude aqui. Mas, meu amor, não dá. Assim, dá. Mas aí reclamar, eu perco 40 minutos. Sim, porque não tem como, né, a gente não olhar para a cidade. Só que as cidades não foram pensadas assim. Então agora a gente tem uma tarefa meio difícil, que é como que tu reverte tanto a lógica de desenvolvimento das cidades, mas também essa lógica de ocupação. Que as pessoas percebam o valor que tem você ter bairros autossustentáveis, que eu digo em termos de serviço, porque tu vive ali a tua vida, tá? Tu eventualmente, óbvio, vai sair. E é um lugar de privilégio quando a gente diz algumas questões, mas mesmo as regiões mais periféricas, elas também têm essa lógica de desenvolvimento para algumas coisas. E aí a gente tem que olhar para a mobilidade. Bom, uma pessoa que tem que sair do bairro para ir trabalhar em outro bairro, né? E chega lá, como é o caso de quem vai trabalhar no Laranjal. E na parada de ônibus, quase não existe. Não tem passeio. Não tem uma faixa de segurança tranquila para que aquela pessoa tenha segurança para trabalhar. Sabe, eu não me sinto confortável, né, de olhar e dizer, tá bom. Não, vamos trabalhar para que isso qualifique. Porque isso tem a ver com experiência. A gente tá falando aqui da experiência do cidadão no dia a dia, das pessoas que moram na cidade, mas que reflete de alguma forma também como essa cidade acolhe quem é de fora e tá tendo uma experiência turística, porque ou funciona ou não funciona, né? Não funciona só para uns. E não adianta funcionar só pro turismo. Tem que funcionar para quem tá aqui dentro o dia inteiro, porque aí sim motiva e faz com que outras pessoas venham para cá para aproveitar a infra da cidade. Né? E parece que isso às vezes não tem a ver, né, com a comunicação, mas eu acho que aí também vou voltar para minha frase. Eu acho que muito mais do que o que a gente é ou o que a gente fala é como a gente é percebido, né? Então, a Costa Doce, como é que ela é percebida? Ela tem esse potencial, ela pode falar esse potencial, né? Mas se ela não conseguir ser ouvida e percebida a partir desse potencial que ela tem, e ela tem porque ela perde, né, muito da valia daquilo que é e daquilo que fala. Porque não chega a ter a devolutiva da percepção de que realmente esse lugar é um lugar onde eu quero ir, essa aqui é uma região onde eu quero conhecer, esse aqui é a lagoa onde eu quero sentar e tomar o meu chimarrão, né? Porque eu fico sempre com a imagem mais depreciativa, porque eu não chego nessa riqueza que existe, sim, né? Tanto que quem vem se surpreende, se encanta e descobre, né? Aí a gente vai ter que
furar essa bolha aí. São passos, né, paralelos, tanto desse olhar eu falo sempre assim, né, da autocrítica da região em ver o que ela precisa melhorar e qualificar, mas também desses potenciais parceiros que podem ajudar a fomentar, né? A gente tem várias coisas, o uso né, a nossa história é uma história rica e diversa, né? A gente trabalha pouco a questão das religiões de matrizes africanas e nós somos um berço aqui em que isso é muito forte, né? Então a gente tem, olha quantos exemplos a gente tem de estados em que essa questão da espiritualidade, da religião, né, da fé, ela move, né? Então é olhar, por isso que assim, é a região olhar e entender, bom, o que pra nós faz sentido. Não é construir um Cristo que nem o de Encantado, é outro tipo de fé e de religião que é mais comum, mais trabalhado aqui. Perfeito. É a questão histórica das o charqueadas, turismo né? acabou sendo um assunto recorrente no Sinocast, né? Porque tem a ver com a nossa valorização, com o nosso sentimento de orgulho, nisso, né? E eu noto que a gente tem ficado meio amargurado com esse assunto. Monotemático, mas um pouco amargurado. O que eu acho, assim, ó, claro que tem uma iniciativa como o Parque Una, que é construído e que realmente a gente se sente bem ali, porque tem todas as questões atendidas, né? A iluminação, a segurança, tá limpo, parará. Só que a realidade da maior parte das nossas cidades não é essa. Exatamente. Não, existe um bairro ideal, mas a maioria dos nossos espaços urbanos não são ideais. Não, e quando eu faço a provocação do Laranjal aqui, que aí eu digo, é como alguém que tá vivendo, né, que vem de vez em quando e vive. Que não é transformar no Parque Una. Aí é propaganda contrária. Não, claro. Vamos fazer outros Parques Unas pelo Brasil, né? Mas é que aquilo tenha essa experiência, né? Não tem calçada, né? A gente desce pra praia, às vezes não é claro o caminho que você tem. E tinha alguns vizinhos, agora não sei o que aconteceu, não sei se alguém reclamou, a prefeitura, porque tinha uns que ainda faziam o seu jardim a ponto de fechar. Então, assim, o cara planta os seus verdinhos, assim, e aí tu não tem acesso, tu não consegue passar nem na grama. Calçada é responsabilidade do proprietário do terreno, né? Mas ele não pode... Ele tem que bloquear, ele não pode bloquear. Exato. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ser multado, autuado, multado. Eu vi que tiraram, o verdinho esse que eu via lá, tiraram. Mas me chama a atenção um pouco nisso, nessa questão do desenvolvimento, porque o que eu quis falar do Laranjal é o quanto ele cresceu, né, enquanto bairro, em termos de ocupação de cidade. E que não me parece que é a ocupação mais inteligente que está sendo feita. É nesse sentido, assim, inteligente no sentido dessa inteligência das cidades, né, de como que ela pode ter a sua infra e o seu desenvolvimento melhorados. Porque aí né? a gente entra em plano de diretor, que também é ultrapassado e né, enfim. Mas o quanto é importante a gente pensar nisso, né? Claro. Assim, como cidadão, assim, tá, eu quero morar no meu condomínio lá, bonitinho, com tudo, toda a infra, maravilhoso. Tá bem, mas eu quero aqui a que preço, né? Ou o que nesse entorno do meu... Do muro pra fora, como né, é que é, né? vai ser, porque sabe, do muro pra dentro é um negócio, mas do muro pra fora... Até porque tu não vive dentro do muro, né? Acho que eu que escolhi ficar dentro do muro, tem muita coisa que eu sei que é Truman, né? Mas, claro, são minhas filhas, eu quero que elas tenham, né, segurança, que tenham uma infraestrutura ali, amigos, parará, tudo perto. Mas eu não quero viver só lá dentro, né? E eu sou uma pessoa apaixonada pelo Laranjal. Pra mim é um dos meus lugares do mundo, assim. Não posso dizer que é o lugar porque eu não conheço, talvez tenha outro que eu não conheço ainda. Os que eu conheço é um que eu gosto muito. Mas eu acho que tu ter uma lagoa daquelas, com nascer do sol, com lua cheia. Gente, a natureza já te deu um potencial gigante com aquele nascer do sol naquela água, sabe? É não aproveitar, eu acho que muito do potencial que tá ali, assim, de graça. Sabe que eu não sei se ainda existe, me lembro na época da faculdade, aí talvez o Cuca possa me ajudar, mas tinha um relatório que eles chamavam relatório Popcorn, que ele falava, eu acho que uma pesquisadora de tendências. Então, assim, eu fiz faculdade em 2023, né? 2003. Então, assim, é um relatório antigo. E ele já era meio antigo, assim, mas ela falava, e uma das coisas que ela falava era da sociedade do enclausuramento. Porque a gente teve esse pico de desenvolvimento em que a gente se fecha, que parece que o desenvolver é você
né, se colocar pra dentro de muros. Teve quartos de pânico e as pessoas tinham que ter, sabe? Então tu ia, um dos pontos, eu me lembro que isso me marcou muito quando eu li esse relatório na faculdade, porque era isso, assim, tudo é tele tudo, tu não sai de casa, tu chama. Porque é pra ser. É o show de Truman, né? A tele é pra ser uma facilidade. Ótimo, né? Mas assim, se tu só faz isso aí, tu não precisa sair de casa. Né? Tuas filhas ali, elas estão ali, tu, né? Passa ali, 2 passinhos, chega na escola. Sim, a tua vida real não é real, né? Então tu vai criando. Então, esse olhar da gente ocupar as cidades, eu achei, pra mim, sempre é isso. E segurança também, assim, a cidade ocupada é a cidade mais segura. A gente voltar aqui, olha, como eu me lembro, assim, que as memórias afetivas que eu tenho aqui de morar aqui na região do centro, né? Morei na Félix em 2 endereços, mas sempre da praça, né, até aqui. As pessoas, vovó colocava cadeirinha de praia, tomando chimarrão no final da tarde. A gente não vê mais isso. Sabe? A gente foi perdendo esses hábitos sociais e coletivos que nos fazem, que é o que nos caracteriza enquanto sociedade, enquanto grupo. E aí isso reflete, acho que o turismo acaba entrando sempre nos papos de vocês, porque reflete no tipo de turismo. O turismo tem a ver com desenvolvimento, reflete em como a gente vive a cidade, reflete em um monte de coisa. Perfeito. E eu quero te fazer uma pergunta, assim, pensando em estado, tá? Quando a gente faz um tipo de comunicação para massas de diversas regiões, vocês partem de qual o princípio de comunicação? Faz uma pesquisa antes para entender aquela necessidade daquela região, já se baseia em outros projetos que já estão em andamento. Como que está sendo esse movimento para vocês de comunicar para diversas regiões do estado, assim? Comunicação geral, não comunicação turismo. Tá. Vamos falar de geral de agora, para tirar esse amargor do pessoal aqui. Não tem amargor. Não tem amargor. Não, até porque tem. E aquilo que eu disse pra vocês, que eu descobri um Rio Grande do Sul diferente, assim, eu acredito muito no nosso potencial turístico. Se a gente se organizar, tem aí bastante coisa para ser feita. Mas então, assim, como, né, comunicação pública. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, assim, é que a comunicação pública, ela é muito desafiadora, talvez mais desafiadora do que as comunicações mesmo, porque a gente não vende produtos, né? Assim, então, eu não tô vendendo... a gente está entregando serviços públicos, ela tem uma função social e ela tem também um papel, né? Eu acho que a comunicação pública é um papel muito importante, que é o papel de acessibilidade. Comunicação pública, ela precisa entregar, a pessoa tem que receber aquilo, ela tem que entender, bom, o que eu faço com isso, como isso impacta a minha vida. E aí a gente tem vários exemplos de quando esse tipo de entrega tem que acontecer. O básico do Vacine-se, né? Quando a gente fala as campanhas relacionadas a questões que tem uma atitude, que aquele cidadão tem que ouvir aquilo, tu quer o quê? Que ele vá lá no posto de saúde e se vacine. Mas tem várias questões que são serviço. No pós-enchente, a gente teve que fazer uma comunicação de um programa que chamava MEI Calamidades, que eram para microempreendedores que estavam na mancha ali, né, das enchentes, e eles receberam um valor, era um programa assim, a fase 1, eles recebiam um valor, né, numa conta. A fase 2, para eles receberem a segunda parcela, eles tinham que participar de um curso, acho que foi em parceria com a PUC, se eu não me engano, tinha uma formação, tudo para ver como que eles podem, né, se recolocar depois do desastre. E assim, então tu tinha, era só tu receber, de pegar o dinheiro. E a gente viu o quanto foi difícil, não sei se eram 20 mil e não chegava em 10 nunca, e a gente parou assim, não, alguma coisa tá errada, assim, então vamos olhar e vamos ver que estratégia de comunicação que a gente tem que fazer. E aí entrou a questão da comunicação regional específica, né, direta. Porque quando a gente faz a comunicação pública pro Estado, ela é mais pasteurizada, ela é uma comunicação de massa, genérica, para todo mundo ver, é isso. E aí, agora, nesses últimos 2 anos, a gente rodou todo um estudo, primeiro com rádios, depois com jornais, e começou, inclusive, a comprar os pacotes de mídia regionalizados para que os conteúdos pudessem ser personalizados para aquelas regiões. Perfeito. Porque quando a gente quer saber, né, assim, o Plano Rio Grande, que foi o grande plano de reconstrução, né, o grande plano de reconstrução do pós-enchente. Ele é um plano que eu posso falar que a gente está entregando X casas em Lajeado, que ok, vocês aqui vão dizer, bacana, que bom que o pessoal de Lajeado está recebendo aquelas casas. Mas que o maior interesse de quem, né, de quem está aqui na região tá bem, e aqui na minha região, o que está acontecendo? Então a gente mudou
né, organizou, na verdade, a atuação da SECOM a partir de uma ótica de regionalização da comunicação, procurando ter uma comunicação mais próxima do cidadão, então da realidade dele, da vida dele, da região dele, daquilo que impacta. Que isso nos dá muito mais trabalho, porque ao invés de tu rodar um spot, tu tem que girar, produzir 9, no mínimo, né, se tu for fazer. Mas que a gente sente que tem tido um pouco de feedback nesse sentido. Né? Quando eu comecei, tu fez a pergunta, eu ia te responder da questão do desafio da comunicação pública. Para mim, que venho da área, né, privada e de terceiro setor, é muito porque é um valor que tem que estar agregado na informação, mas não é o produto em si. As pessoas não comem marca de governo, né? Não tem. E inclusive em projetos, quando eu falei dos projetos patrocinados, é muito isso. Não é uma contrapartida para governo do estado. Tá bom, vou pôr o teu selinho ali, a marquinha do governo ali, e aí tá. Não, porque diferente. Tu olha a silhueta de Coca-Cola, a pessoa já sabe, aquela mensagem entra na cabeça dela e ela vai no mercadinho, daqui a pouco vai achar uma Coca-Cola. É muito mais fácil tu vender, mais fácil no sentido, não é que não é demérito, mas é mais fácil você vender produtos, ainda mais produtos que já são reconhecidos, estabelecidos e que as pessoas, né, são tão simbólicos, do que a comunicação pública, né? Então, porque agora é isso, a comunicação pública ela tem que estar a serviço da sociedade, ela precisa ter esse olhar muito mais do que vender gestão, ela tem que vender a entrega, né? No sentido de venda de comunicação, né? Outro dia eu tava ouvindo rádio, tu perguntou né, como é que atinge mídia e tal, não sei o quê. Eu tava ouvindo lá, colocaram um locutor nordestino. Será que é um produto nordestino? Não, aí eu vi, não, era uma campanha de governo do estado, era tipo uma prestação de contas. Eu falei, mas de que estado que é isso? Fiquei pensando, né? Quando acabou, eu não sei o que do Pernambuco. Encaixaram a mídia errada. A mídia saiu na Atlântida aqui. Prestação de contas do estado de Pernambuco. Mas vai ver que os pernambucanos e tocou aqui 2 vezes. Eu vi 2 vezes no mesmo bloco. No mesmo bloco. Mas aí entra naquela, né, que a gente só nota quando está errado. Se fosse uma coisa, tu não teria. A gente fez... Opa. Ó. Foi engano. Analógico. Foi engano? Engano não foi nada. Não, tocou uma vez. Parou de tocar. O que tu ia dizer? Não, mas é que tem essa... eu acho que tem sido um grato desafio, né? Assim, olhar para a comunicação e pensar em como a gente consegue atingir melhor, chegar mais perto daquela pessoa, né? Isso tá próximo. A gente tem olhado bastante para a comunicação regional, né? Para os veículos regionais. Isso saiu, para vocês terem uma ideia de quantitativo, né? A gente sai de uma média de 135 rádios por campanha no estado para 350. Porque com esse olhar regional, né, trazendo assim, né, aqui 2 pontos. O primeiro que é a comunicação próxima do cidadão, então a rádio local ela tem um peso e uma relação com as pessoas que é diferente de rádios que são, né, estaduais, enfim. E o segundo também porque a gente entende que enquanto Secretaria de Comunicação, fomentar o mercado de comunicação é um dos nossos papéis. E um mercado de comunicação mais forte, ele não ajuda só um Rio Grande mais forte, mas ele também movimenta a própria economia, né, local, regional, enfim. Então a gente tem feito uma aproximação e tido essa estratégia de comunicação pública com um olhar muito regionalizado. E além... agora era pra cá, pode ser engano, não pode. Alô? Oi, Fabiano, querido. Tá com saudade já. Tá com saudade. Foi ótimo o programa. É? Estão dizendo que querem levar o Parque para outros lugares já. Ele falou muito bem. Gostou? Lindão. Tá. Não, vou falar com a Natasha aqui. Pode deixar. Tá. Beijo. Tchau. Fabiano do Parque Una ligou. E aqui no nosso Tinocast nós temos uma pergunta, que o nosso patrocinador faz uma pergunta para o nosso convidado, que é: tens o papel e a caneta na mão aqui e já está aprovado que for, tá? Como desenharia uma política de comunicação pública capaz de reconstruir confiança e pertencimento e identidade para o Rio Grande do Sul? Ela tem que partir de uma verdade,
né? Se a gente não é uma campanha, e isso é para todas as áreas, eu sempre digo, a campanha ela não resolve se a gente não tem algo para entregar, né? E aí, como case, eu acho que é toda a estratégia de comunicação do Plano Rio Grande, ela é um case que mostra muito isso, assim, né? Como que após o maior desastre da nossa história, a gente segue, né, reconstrói o Estado não só fisicamente, assim, em termos de estrutura, mas também em termos de sentimento e de vontade das pessoas, delas olharem para aquilo. Bom, a gente passou por esse grande trauma coletivo, mas a gente tem que continuar, né? Então, acho que para mim, assim, como toda a estratégia de comunicação do Plano Rio Grande, ela responde muito bem essa provocação da pergunta de vocês, porque ela precisou ser para os gaúchos, num primeiro momento, né, de força, de acreditar, de seguir em frente, né, e depois ela foi evoluindo, né, então no início o Plano Rio Grande é todos nós, por todos nós, aí ele vem para a construção de um estado, um Rio Grande ainda mais forte, porque não é que nós não sejamos fortes, ele é um Rio Grande ainda mais forte. Depois a grande obra é proteger você, na ideia de uma reconstrução também com resiliência, porque nem sempre é fácil, às vezes, quando a pessoa tá sem a ponte, ela quer a ponte, né? E aí, só que se tu reconstrói aquela ponte de qualquer jeito, ou exatamente igual ao que ela era quando a gente perdeu, ela vem uma próxima chuva e aquela ponte vai deixar de existir. Então, quando a gente fala de uma reconstrução resiliente do Estado, é muito com esse olhar também de como que... Porque não vamos fugir das questões climáticas, elas vão acontecer, nós somos um Estado em que nós sofreremos com várias questões relacionadas à própria natureza, né? Não é só chuva, aliás, a gente teve a enchente, mas nós temos a estiagem aí ano a ano, prejudicando safras, enfim, uma série de coisas. Então era importante ter essa comunicação que chegasse nas pessoas e mostrasse para as pessoas e despertasse esse sentimento nas pessoas, né? De acreditar no Rio Grande do Sul e que sim, né? Cada um de nós é um pouquinho responsável por reconstruir esse estado. Que massa. E desafio, né? O que eu vejo assim, né? Na verdade, a gente mudou muito o nosso consumo, né? Então, é a forma, mas também eu acho que o conteúdo, talvez mais. Porque essa questão, né, que tu colocou, por exemplo, uma mensagem geral, por mais que ela entre numa mídia local e bem próxima, né, e bem né, acessível, assim, daquela região, se a mensagem não vem muito focada nela, a gente está acostumado a receber tudo muito direcionado, né, tudo muito já na nossa bolha. Então isso também muda, não só a mídia, porque eu acho que de uma certa forma a gente sempre teve, né, que entrar em rádios pequenas. Eu sempre lembro de alguns clientes tive um cliente que tinha interior e dizia, nossa, a melhor mídia aqui é carro de som, não bota rádio, entende? Bota carro de som porque aqui é horrível, mas lá é o que funciona. Então acho que mas é isso, mais ou menos o material era o mesmo, né? Mudava a mídia, mas hoje essa linguagem... com o mesmo material tu não consegue atingir. E que é uns desafios, né? A gente vê, porque assim, a comunicação pública, ela é sempre mais pasteurizada do que a comunicação. A gente tem umas liberdades no privado que o público não tem. Claro. Né? Então é desafiador. Quando a gente entra, né, assume o secretário Caio Tomazelli, que é o secretário de comunicação, né? A gente entra junto ali no pós-enchente e a gente começa a olhar uma série de coisas que eram feitas e justamente procurar achar, né, Flávia, os caminhos para mudar isso. Então, assim, o Estado não fazia merchan. Porque merchan parecia assim, não, mas eu não tô vendendo aqui o copo, eu quero... Não, mas tu tem que vender uma ideia, vender um conceito, vender um programa, ter certeza de que aquela informação, que é um direito do cidadão, que ele tem um benefício, ele vai saber que tem e ele vai lá atrás daquele benefício para ele. Porque às vezes o que faltava, por isso que eu falei, eu acho que lá no início eu disse que para mim comunicação pública ela garante acesso para muitas coisas, porque não adianta tu ter um programa, vamos falar um programa de maré social, né? Se as pessoas não vão saber quem é que tem direito,
como que acessa, qual é o caminho que ela tem que fazer para conseguir aquele benefício. Então, tem muitos benefícios que as pessoas têm direito e não ficam sabendo, né? E aí que entra o papel fundamental da comunicação pública, né? Em garantir que isso seja uma coisa que chegue amplamente e que seja divulgada. compreensível, né? E com relação aos meios, né, é desafiador. O digital, para nós, ainda é um lugar que a gente tem que entender. A gente tem aí acho que tem que ser outro programa. Outra vez eu vou, na próxima eu venho. Porque a gente tem a onda de fake news, a gente tem esse conteúdo produzido a partir de, que são recortes, na verdade. Antes a gente assistia um programa, hoje, muitas vezes, a gente vê mais o recorte do que o próprio programa como um todo. E tirar de contexto é muito fácil agora, né? E aí aquilo fica às vezes solto, pode, né, gera uma outra ideia ou trabalha, né, num sentido diferente ou depende de quem fez o recorte, até conduzindo as pessoas por uma ideia que é uma ideia ali muito é isso aqui, sem o contexto todo. E a questão da forma, né, dos conteúdos, isso não adianta. O mesmo vídeo que vai para a TV, ele não vai performar do mesmo jeito no Instagram, nem o do Instagram no TikTok, nem lá. Então, a gente também tem trabalhado muito nessa diversificação. Diversifica o meio, mas muda a forma e o tipo de conteúdo que tá entrando. O que não é comum, quando eu digo que o privado, ele faz esses movimentos mais fácil do que o público, pelo menos assim, nas experiências que eu tenho. É mais porque o privado, ele topa mais, assim, né? Ele não tem tanta marra, então, vamos fazer um troço diferente aqui, muito louco, porque se dá ruim, dá ruim ali, né? Sim. No público, se dá ruim, é um ruim um pouco diferente. Sim, tu some por um tempo, daqui a pouco tu volta e ninguém lembrou, não dá, né? A própria questão do governo turismo, não tem como fazer isso. Quando a gente faz a campanha nacional como um movimento, né? Uma das primeiras vezes que o governo está se colocando enquanto Estado, não é o governo, né, e sim é o Estado do Rio Grande do Sul falando sobre ele. A gente fez agora, girou que é uma campanha nacional sobre o consumo do arroz, porque nós somos um Estado produtor de arroz, que é um outro ganho que essa região também tem, mas o Rio Grande do Sul entrega 70% da produção de arroz para o país. E aí, por uma série de motivos, tu vê que o consumo vem caindo, mesmo sendo um grão que é extremamente rico e nutritivo. E tá ficando mais barato. O consumo cai, tá ficando mais barato. E aí, claro, tem uma série de questões, tanto econômicas, que interferem, mas tem muito a ver com o consumo, com essas modas que são lançadas na internet, que endemonizaram. Arroz, não, arroz engorda, arroz não sei. Carboidrato que não é... Só que é um carboidrato rico. E ele é rico e nutritivo. Que é diferente, então tu vai comer... Não tem patrocínio de tapioca, né? Mas tu vai comer tapioca. Tapioca é um carboidrato vazio. Né, assim, ele não tem... não Sabe qual é a solução disso? Né? É o sushi. O sushi tá em alta. Tem que apostar no sushi pra aumentar o preço. Pra fazer. Mas a gente fez todo um movimento nacional que... e quando a gente faz essas campanhas nacionais, é engraçado porque a gente vê pouco aqui, né? Porque como elas são... Até porque é muito caro tu fazer campanhas nacionais, a gente precisa escolher, então a gente põe menos conteúdo regional e mais conteúdo fora. Então teve até assim, a Ari Fontoura, a Eliana, fizeram... Tô vendo aqui a página do IRGA. Do IRGA, que tem vários vídeos... E o IRGA é isso, é o Instituto Rio Grandense do Arroz, ele é um órgão estadual, mas que investe em pesquisa. Hoje, a gente trabalha em comunicação pública, a gente fica assim meio conhece um monte de dado, informação, sei de tudo, mas hoje, por exemplo, o produtor, ele consegue plantar e colher muito mais sacas do que antigamente, graças ao investimento em pesquisa, a manipulação de sementes, a questão toda de sementes que são mais, né, que resistem a determinadas pragas, enfim, questões de tempo e tudo mais. Só que a gente fez esse movimento, né, da campanha, que é uma coisa também que nunca tinha sido feita. Então, assim, a comunicação, ela tem muito a entregar para o bem comum e para o bem público, quando usada, né, explorada no bom sentido, as suas diversas formas. Tinha poder. Não, e olha o quão abrangente é essa comunicação, né? Do turismo ao consumo do arroz, que impacta na economia, ao pós-enchente, aos programas que estão sendo feitos. E aqui dentro do Tino, nós temos um bloco que a gente pede para inteligência artificial fazer uma pergunta para o nosso convidado, tá?
Costuma utilizar a inteligência artificial na tua rotina? Como é que... Uso um pouco, e aí vou aproveitar para fazer agora o merchan do Estado. Não sei se vocês já têm, senão vou mandar pro Cuca. Se todo mundo já acessou a Guria, que é a inteligência artificial do governo do Estado. E por onde a gente faz isso? É pelo WhatsApp. Eu acessei porque para fazer a carteira de identidade, pode ser? Pode ser, porque o Rio Grande do Sul é o estado mais digitalizado em serviços do país. E aí tem o portal, que é rs.gov.br, e a partir desse ano agora a gente tem a Guria, que é a inteligência artificial do governo. Ó, o número, se tu salvar, aí, Alan, é Vamos 51. Lá. Para aí. Aí a galera, todo mundo anotando, é 51... 3210 3210 3939. 3939. Ó. E o que a guria faz? A Guria, ela informa sobre, tu pode fazer perguntas para ela não é uma inteligência artificial generativa, mas de serviços públicos, né? Então ela vai entregar, ela vai dar os caminhos, a pessoa, eu quero pagar o meu imposto na X, Sim. pergunta e ela dá os caminhos. E ela também fala de turismo, fala do Vivo RS, se a gente pergunta sugestões de tudo, mas ela é um serviço, né? Sim, então, naquela base fechada de informações, o banco de dados de vocês. Relacionadas aos serviços do Estado. Legal. Já tô A amiga da guria tem uma pergunta pra ti, então. A titia. Ó, vamos ver. Vamos ver a Pra pergunta. mim? É. O que uma comunicação pública bem feita evita que aconteça e quase nunca entra no relatório final? O que evita e que quase nunca entra no relatório final. Assim, o bastidor do bastidor ali embaixo. Eu acho que é a grande, eu vou puxar pro meu lado de relações públicas, né? Assim, essa grande articulação. Porque uma comunicação, ela vai ser muito... Eu falava quando eu faço consultorias, e às vezes as pessoas adoram, não sei, vocês que trabalham atendendo na agência, assim, eles já vêm com aquela ideia pronta, né? Não, porque aí eu quero fazer isso, e aí tu faz um post assim, aí tu faz não sei o que, tu faz não sei o que, eu digo assim, não, mas me diga o que você quer, né? Assim, então, muito esse papel de articulação e de escuta. A gente, quando eu sento com secretários, né, a SECOM, ela atende todas as secretarias e autarquias e órgãos vinculados, né, nas suas campanhas. Na parte de publicidade, muitas vezes eles têm uma ideia, assim, pré-formada, mas que essa ideia não vai atingir as pessoas, porque tem a técnica toda da comunicação, e não vai cumprir o objetivo que eles querem. Então, a gente tem muita conversa, muita escuta, muito conseguir tirar dos gestores públicos, assim, tá bem, o que é esse programa? Qual é o benefício que ele traz para as pessoas? Qual é o objetivo que tem? Né? Aí, a partir dali, vai nascer um briefing bem feito, né? Um briefing bem feito é o que garante todo o sucesso depois da estratégia. Isso é uma coisa que não aparece em nenhum relatório. Essas horas de conversa e de puxar daqui e dali para a gente conseguir ter esse ponto de start, né, da campanha, isso não aparece. Tá, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Claro. Eduardo, tá tudo bem, viu? O quanto... como é que eu vou dizer isso? O governador mais ajuda ou atrapalha? Às vezes, eu digo assim, ó, às vezes dá uma declaração numa entrevista, numa coisa e não falou as palavras certas, e aí vocês têm que montar alguma estratégia pra... O nosso governador, ele mais ajuda do que atrapalha, porque ele é um excelente comunicador, né? Então aqui, tirando o crachá de servidora, mas assim, ele é assim, um fora da curva em termos de postura, da forma como coloca, o domínio que tem de vários assuntos. Então ele mais ajuda do que atrapalha. De vez em quando pode ser que dê uma escorregada. Agora tem muito disso, que é da interpretação, né, Cuca? Hoje, quando a gente olha assim, uma matéria, dependendo da forma como ela pode dar, ela tanto vai ser positiva quanto negativa, né? A gente fez alguns... e a gente usa muito dado, né? Porque a comunicação... eu acho que a digitalização e o fato da gente ter na palma da mão um monte de coisa deu uma falsa ideia de que todo mundo é um pouco comunicador, né? E criador. Não, mas assim, comunicador, criador de conteúdo é uma coisa. Mas assim, quando você se dispõe dentro de um tema, mas e uma necessidade muito grande da gente, cidadão comum, de dar palpite, de dar palpite, de ter opinião sobre tudo. E eu me lembro assim, cara, não, é feio não ter opinião, né? Assim, dizer, não, isso eu não conheço. Eu, muitas vezes, eu sento e tenho que dizer, não, pá, não entendo nada, preciso de uma aula técnica,
sei comer arroz, entendeu? Mais do Adoro. que isso. Carreteiro. Aí, assim, até entender o que significa, né? Sementes, a gente tem que se colocar nesse lugar de aprendiz de vários assuntos. Mas o fato da gente ter né, o celular na palma da mão, a gente pode opinar, pitaquear, dizer, eu não faço fotografia, vou olhar as fotos. Ai, mas essa luz que ele usou... Aí não ficou bom, né? Assim, tendo nada. Mas Sim, aí a minha vai ficar pior, mas eu vou criticar dele. Mas eu vou olhar e vou ter uma opinião sobre isso, sendo que não é a minha área. Eu acho que isso gerou. E aí, quando a gente olha, né, o próprio jornalismo também tem que se redescobrir, se reinventar, né, se olhar, porque tu tem muitos portais hoje em dia, tu tem, né, que não são, tem alguns que já estão estruturados enquanto veículos, outros não. Então, às vezes, a mesma notícia, sabe, o mesmo release que sai de um programa, ele é dado de uma forma num veículo e de outra forma no outro. E tu precisa de um preparo muito grande da figura, né? No caso, tu fez a pergunta falando diretamente do governador, né? Da figura do governador, para que ele consiga, né, se posicionar, seja no digital, seja numa entrevista, né? Nas coletivas. Mas ele geralmente vai bem, assim, não. Comunicação institucional geralmente tem isso, né? Na mídia digital. Tu posta um troço ali, aí é uma super conquista, é um negócio a ser celebrado, mas sempre tem alguém, e tem muitas pessoas, que Muitos comentam ouvintes. uma coisa negativa sobre o outro Que assunto. elas querem. Mas o salário do professor, claro. não sei o quê. É um saco isso, né? Eu às vezes gosto de ler comentários, mas eu me disciplino para não ler, assim. Principalmente quando é sobre campanhas nossas. Eu tive que responder uma crítica a uma campanha. Responder não, mas porque eu não respondi, né? Mas lidar com uma crítica a uma campanha nossa de turismo, porque aí a pessoa viu um só dos filmes e disse assim, mas não aparece nada da Costa Doce. Aí primeiro eu disse assim, não, mostra que você não conhece, porque Lagoas e campanha é Costa Doce, né? Mas não, eu queria assim, não tem como em 30 segundos a gente colocar quase as 500 cidades do Rio Grande do Sul. Então tu trabalha a partir de dados técnicos. Quando é uma campanha nacional, o que o Brasil olha e pensa Rio Grande do Sul? Gramado, por exemplo, começa. Então, abre com Gramado. Porque tem associação direta. Naquele momento, tu tá convertendo a pessoa para que ela lembre e considere vir tirar férias no Rio Grande do Sul. Depois que tu conquista ela, tu começa a falar dos roteiros alternativos. Mas aquilo era uma trilogia de filmes, tanto que depois tem outros filmes. Tem um filme, tem uma cena que é a menina comendo o quindim, mostra a capilha. Enfim, porque a gente fez uma sequência, uma trilogia, porque não tinha como, num único filme, a gente colocar todas as coisas que a gente tem aqui no estado. E aí as pessoas, ao invés... Não, e nem em 3, né? Não, em 3, já tá no tem que usar dos clichês, né? E às vezes a gente fala muito que em campanhas nacionais e internacionais, tu vende um conceito de estado. Tu não vende aquela determinada região. Então não vai aparecer a cachoeira da Dona Maria aqui do interior de Pelotas. Ou até pode, mas a gente não vai dizer que aquilo ali é a cachoeira da Dona Maria no interior de Pelotas, aqui no Pelotas Rural. Tu vai mostrar uma cachoeira, para que a pessoa tenha uma noção de que tem cachoeiras lá, que lugar que a natureza é bonita, tudo. E a gente tem que ter um pouco esse olhar. O quindim vai representar os 350 doces que existem, não é só tem quindim, né? Quindim. Mas tem muito essa crítica, as pessoas usam muito esse espaço pra sabe, assim, ao invés de, antes de olhar o positivo de temos uma campanha nacional de turismo pela primeira vez na história, vem a crítica por que essa cena, por que não aquela outra cena? E não que a escuta, né, a gente fala muito, o secretário Caio fala uma coisa que eu copiei dele e gosto, que é, nós somos uma SECOM posicionada, com estratégia, a gente sabe o que quer, no sentido de construir e tem caminhado, mas nós somos uma SECOM que escuta. A gente escuta muito também. A gente ouve, a gente coloca na mesa as pessoas, seja antes para a construção de alguma campanha que envolva outros atores, seja como uma crítica construtiva, mas que ela seja construtiva para que a gente faça de uma próxima vez, né, melhor nesse sentido. E então, assim, é bem complicado. Esse é um dos desafios que a gente precisa descolar na comunicação pública, que é não trazer a crítica para si. Porque senão, não tem como, né? Senão a gente vai entrar num... Não, porque tem uma série de políticas que são positivas, né? A gente teve, assim, os uniformes para estudantes do ensino estadual. É a primeira vez na história do Rio Grande do Sul que o governo do estado... Deseducação. Hã? Deseducação, não é? E que o governo do estado
entrega um kit de uniformes, né? Para as crianças, em que para muitas dessas crianças é o guarda-roupa que elas têm, né, para ir. E aí, para tu fazer para 720 mil alunos, 10 para cada um, é um mundaréu, tu não tem um único fornecedor. A gente teve um problema num fornecedor que errou a data da Revolução Farroupilha. O cara mexeu no brasão, tipo assim, a criatura mexeu no brasão do Estado, ficou assim, eu digo, oi, mas saiu errado. E aí isso virou o problema no digital, na oposição postando. Óbvio que não é, ninguém quer que as crianças aprendam errado a data da Revolução Farroupilha, mas tu teve um problema de fornecedor que depois a Seduc informou, vamos recolher as peças que der, né, de um dos lotes só que deu, vamos recolher, vamos substituir. Só que aí nessa comunicação, aí não é a pública, é a comunicação política. E isso é sempre um pano pra manga, né? Assim, é uma oportunidade que eu tenho de dar uma alfinetada no meu, no meu opositor ali, e aí eu faço um desserviço. Porque ao invés, né, de mostrar que pela primeira vez tem, agora a gente lançou no final do ano, né, tava entregando o cartão do Pé no Futuro, que é o complemento a essa política do ano anterior de uniformes, porque se ouviu relatos de ótimo, tem uniformes, mas tem muitas crianças que vão de chinelo ou vão com amarrado, e aí quem é, claro, alunos, tem um recorte, porque não tem como a gente fornecer para todo mundo também, mas é o recorte do CAD único, então são 300 e não sei quantos mil alunos da rede estadual que receberam este cartão, que é como se fosse um cartão de pré-pago de compras, que eles vão em estabelecimentos de lojas de calçados, qualquer uma do Rio Grande do Sul, ele só tem que colocar o seu CPF lá, né, dos pais, por causa do Nota Fiscal Gaúcha, e vão comprar o seu tênis, né, com esse benefício. Então, assim, são benefícios, são pequenas conquistas, mas que causam um grande impacto, né, na vida das pessoas. E às vezes eu acho que a gente, nessa mania de querer criticar e querer pitacar e dar opinião em tudo, nem sempre a gente percebe a grandeza da política por trás, né? E não tô aqui defendendo, dizendo que é perfeita, né? Inclusive diverjo do nosso governador em algumas posições, né, dele. A gente pode, eu acho que isso é uma riqueza do diálogo, da gente conseguir construir esses consensos enquanto sociedade. Da fala e da escuta, né? E certamente ele gosta quando tu diverge, tenho certeza. Educadamente, eu diverjo. Sim, não, mas é alguém que tá ali pra contribuir com ele, não puxar o saco, né? É isso que eu quero dizer. Não, é porque a gente tem que ter uma postura, né, firme e crítica, e de achar caminhos, né, de achar soluções para aquilo que a gente tá buscando enquanto Estado. Que desafio, hein? Tem sido. Ganhei uns cabelos brancos aí a mais nos últimos tempos. Eu quero te agradecer demais pela tua disponibilidade, por estar aqui conosco, por ser de Pelotas, valorizar nossa região, por fazer parte da economia criativa e olhar para nossa região também, porque é muito importante para a gente que está aqui ter pessoas que olhem para nossa região e valorizem cada vez mais, né? O celular do Cuca não quer. Mas muito obrigado mesmo e... Só sucesso. Obrigado. Não, pra nós. Valeu muito, baita papo. Obrigado. Que bom. Que bom. Falei de tudo, de vários assuntos aqui. Ficou, mas coisa boa. Isso é bom. Fica plural, não fica só uma coisa. Que bom. Muito, muito bom. Eu tenho orgulho, sempre digo que sou de Pelotas, sigo levando, né, a cidade, apesar de bastante tempo fora. Então, para mim, é muito bacana também ter podido estar aqui e trocar com vocês, conversar um pouquinho sobre a nossa cidade e a nossa região e a indústria criativa. Eu sou uma apaixonada por comunicação, se me deixarem... E vamos fazer, então, do Vive RS o portal oficial para todo mundo que é informação de turismo, né? Posso fazer mais um merchan? Já fiz uma depois vocês vão colocar. Utilidade pública. Utilidade, porque é merchan de utilidade pública, não é, né? Sim. Então, o portal vivors.com.br, né? É o portal que mostra o nosso estado, todas as nossas, né, as belezas, roteiros, a gastronomia, enfim, tudo que a gente tem para oferecer. E aí são os dois recadinhos, né? Tanto quem quer estar no Vivo RS, é empreendedor, tem algum negócio, então acessa lá e faz contato com o pessoal para saber como. Mas quem também, né, deixar esse convite para que o gaúcho conheça o Rio Grande do Sul. A gente tem que ser bairrista com orgulho, né? A gente tem essa fama de bairrista aí Brasil afora, mas a gente também tem que conhecer o nosso estado. E poder falar dele. Quanto mais a gente conhece, mais bairrista a gente vai ser, né? Claro, com orgulho de dizer que a gente é daqui. Muito obrigado. Esse foi o Tinocast com muito mais... Opa!
Esse foi o Tinocast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e de toda a região aqui. Muito obrigado por ter nos assistido. Dá um like nesse vídeo, segue no canal e até a próxima com muito mais Tinocast. Errei o final, já tá ali. Tchau.